Você já decidiu tentar estudar teologia? Aí você vai lá, compra um livro gigantesco, um calhamaço de 1000 páginas, lê 10% do livro, se sente perdido, desmotivado, seu ritmo de leitura não acompanha aquela leitura e de repente você só joga aquele livro de lado e desiste. Ou quem sabe você caiu no meio de um debate teológico na internet, duas vertentes da teologia, né? Pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, calvinismo versus arminianismo, por exemplo. E você cai ali e acaba se sentindo mais perdido do que ajudado de fato, porque essas coisas não ajudam muito não, sendo bem sincero. Se isso já aconteceu com você, esse vídeo com certeza é para você. Muitas pessoas pensam que estudar teologia é uma tarefa que deve ser entregue ou dedicada apenas a pastores e seminaristas, mas isso não é verdade. Tem um teólogo chamado R.C. Sproul, e ele escreve um livro que se chama Somos Todos Teólogos. O objetivo desse livro é mostrar o que é teologia sistemática, ao mesmo tempo que ele nos mostra que qualquer pessoa que pensa sobre Deus, pensa algo sobre Deus, ela faz teologia, porque teologia é o pensamento sobre Deus, é o discurso sobre Deus. Portanto, todo cristão, de alguma forma, ele faz teologia. A pergunta que deve ser feita não é se eu quero ou se eu não quero estudar teologia, mas a pergunta que deve ser feita é qual a qualidade da teologia que eu faço, porque todos nós pensamos algo sobre Deus. Então, esse vídeo é para te ajudar a começar nos primeiros passos. Por onde eu começo a estudar teologia? O que eu preciso ver primeiro? Como é que eu saio do zero para começar a entender esse universo, essa linguagem um pouco diferente, que às vezes ela não é diretamente mencionada nos púlpitos das igrejas ou nas reuniões, mas de alguma forma ela está por trás de tudo aquilo ali que está acontecendo, porque todo mundo está falando e pensando sobre Deus nesses ambientes. Então fique aí e aprenda um pouco mais sobre como começar os seus estudos teológicos. Hoje eu trouxe para você 5 dicas que você já consegue começar a aplicar hoje para que você comece a estudar teologia, tá? A primeira dica que eu tenho é o seguinte: comece pela Bíblia, e eu sei que parece lógico isso, mas eu quero te mostrar uma coisa a partir do comece pela Bíblia. Comece pela Bíblia e não por livros que falam sobre ela, tá? O que eu quero dizer com isso? Você precisa ter uma leitura da Bíblia contínua sem querer resolver os mistérios de uma vez. Porque você vai se deparar com textos difíceis e a nossa sensação é que a gente tem que resolver aquele texto, então eu vou atrás de um livro que resolve, e na verdade eu não estou entendendo a mensagem central da Bíblia, eu não sei como ela se organiza, eu não sei a progressão dos livros, os gêneros literários, a forma que eu tenho que interpretar ela. Então você precisa encontrar esse tipo de dificuldade natural na leitura da Bíblia. Porque apenas quando você percebe essas dificuldades, você percebe que você precisa de uma solução para elas. E não necessariamente você vai conseguir essa solução do dia para a noite. Por exemplo, você lê um texto que é uma parábola, lê um salmo que é uma poesia, você lê uma carta paulina que é doutrinária, e você vê os tipos de desafios em cada uma dessas, falas complexas de Jesus nos evangelhos, ou, por exemplo, os salmos precatórios, onde Davi está pedindo justiça, está pedindo quase que uma vingança da parte de Deus, ou as cartas paulinas, como Romanos 8, 9, 10, textos super complexos. Você precisa perceber o porquê que eles são complexos, por que eles são diferentes. E quando a gente corre para um livro que ele já explica essas coisas, a gente não consegue desenvolver uma leitura, uma hermenêutica, uma interpretação, porque a gente está recorrendo já a respostas prontas num certo sentido. Então é isso que eu quero dizer por comece pela Bíblia e não por livros que falem sobre a Bíblia. É óbvio que você vai ver esses livros também, mas antes dessas coisas você precisa de uma leitura contínua sem resolver todos os mistérios da Bíblia de uma vez. Entenda uma coisa, os mistérios estão ali e você não tem as respostas para ele hoje. Você vai ter com o tempo, e talvez você não vai ter resposta de todas também, até porque nenhuma pessoa tem resposta de todos os mistérios da Bíblia. Então você precisa entender e lidar com a frustração de não saber as respostas para os mistérios, para que você entenda também a profundidade, a complexidade e a amplitude da Bíblia Sagrada e como você pode ir melhorando essa interpretação com o decorrer do tempo. A minha segunda dica para você é: aprenda o vocabulário teológico básico primeiro. Algumas semanas atrás eu fiz um vídeo sobre 7 conceitos introdutórios que você precisa conhecer sobre teologia. Se você não viu esse vídeo ainda, clica aqui no link que está aparecendo aqui no card e você vai ver esse vídeo. Mas, para te ajudar ainda mais, eu estou preparando uma série que se chama Traduzindo Teologuês, onde eu vou trazer uma série de palavras e conceitos que estão presentes em todas as páginas de livros de teologia
em várias porções da Bíblia Sagrada, palavras como salvação, graça, justificação, soberania, eleição, porque a gente ouve essas palavras. A questão é se a gente entende os conceitos, as implicações teológicas, a profundidade de cada uma dessas palavras. Então, se você não segue o canal, já clica para seguir o canal para que você receba esses vídeos também e consiga aprofundar ainda mais o seu vocabulário teológico, porque é indispensável para que você consiga progredir no seu estudo teológico. Sem dominar um vocabulário básico teológico, qualquer livro de teologia parece grego, mesmo que ele esteja em português, tá bom? A minha terceira dica para você, e isso é muito importante, principalmente quando você começar a avançar na sua compreensão teológica, tá? Você precisa entender que existem diferentes tradições. O mundo teológico ele não é uma bolha. Então, para cada pergunta, cada tradição tem uma resposta. Então, não é porque eu me deparei, por exemplo, com o calvinismo que eu sei a resposta de toda a soteriologia do universo. Não, gente. Quando eu penso em salvação, o luterano pensa de um jeito, católico de outro, pentecostal de outro, reformado de outro, e assim por diante. Com alguns leves detalhes, outros com detalhes de diferença um pouco mais drásticos. E só porque você descobriu uma das visões, não significa que você sabe ou que você está certo. E tá tudo bem que existam diferentes visões. O seu trabalho como teólogo, como estudioso, é justamente conhecê-las e encontrar o que traz mais coerência lógica, hermenêutica, exegética para a tua leitura bíblica e para a tua fé. E se outro pensa diferente, está tudo bem, você precisa respeitar isso. Porque 2000 anos de história da igreja são muito maiores do que 5 anos do seu estudo teológico, 10 anos do seu estudo teológico e assim por diante. Então existem diferentes tradições e está tudo bem. E quanto antes você aprender isso, mais rápido e com maior profundidade você vai conseguir progredir no seu estudo teológico, principalmente no início dele. A minha quarta dica para você, na verdade não é uma dica, é uma indicação de 3 livros que eles são indispensáveis para quem está começando os seus estudos teológicos. Você precisa ler esses 3 livros. Eu fiz questão de trazer 3 introduções, tá? São livros acessíveis para qualquer tipo de leitor. Seja você começando do zero, ou seja você já leu alguns livros, você não pode ficar sem ler eles. O primeiro de todos é o do Gordon Fee, é um clássico de hermenêutica chamado Entendes o que Lês, tá? Todos esses livros, eu vou deixar o link de compra aqui na descrição desse vídeo, o link de compra pela Amazon. Se você comprar por esse link, você ajuda o canal. É o mesmo preço que você ir lá na Amazon, digitar o nome do livro e comprar, tá? Mas comprando pelo link você me ajuda. Então o primeiro de todos é Entendes o que Lês. O que é o livro Entendes o que Lês? Ele é um guia para te ajudar a entender a Bíblia com auxílio de exegese e hermenêutica. Ele vai te ensinar a ler a Bíblia, a fazer as perguntas corretas para os textos bíblicos, a saber lidar com os diferentes gêneros textuais. E não apenas isso, por causa da área de estudo da hermenêutica, ele vai te ajudar também a saber interpretar textos de forma geral, ou seja, vai te ajudar a melhorar a sua leitura de outros tipos de livros também. E de todos os livros de hermenêutica que existem, essa aqui é a introdução mais clássica de todas. Você precisa conhecer e ler esse livro aqui se você pensa em começar a estudar teologia, porque o teu material de estudo número 1 é a Bíblia. E se você não entende ou não sabe ler a Bíblia, você já falha no teu primeiro passo. Por isso, esse livro é indispensável. O segundo que eu quero trazer, eu já mostrei ele algumas vezes em alguns vídeos aqui do canal e eu volto a mostrar ele, porque ele também é indispensável. É Introdução à Teologia Bíblica. Se você não sabe o que é teologia bíblica, eu também já tenho um vídeo sobre isso, tá? O que é teologia bíblica e sistemática? Você clica nesse card aqui e assiste o que é teologia bíblica. Basicamente, tem a ver com como a Bíblia ela desenvolveu temas grandes. Por exemplo, o reino de Deus. Como é que você enxerga o reino de Deus de Gênesis a Apocalipse? Salvação, alianças e assim por diante. Teologia bíblica, ela te ensina a enxergar a Bíblia como um todo e como esses temas eles vão progredindo e se formando. Em outras palavras, conhecer teologia bíblica é entender a mensagem da Bíblia. É entender como ela funciona, não no sentido de interpretação, mas no sentido de tipo assim, o plano de Deus, o reino, a salvação, as alianças, como é que tudo isso se encaixa, como é que a engrenagem bíblica ela gira de forma que ela seja uma mensagem coerente e completa. Isso é teologia bíblica, tá? E esse aqui é um livro indispensável para isso. A minha terceira e última indicação é uma introdução à teologia sistemática. Eu já mostrei outras em outros vídeos, mas essa aqui é o melhor custo-benefício que você vai
achar. É a Teologia Sistemática do Wayne Grudem, ao alcance de todos. Deixa eu ver se está focando. Aí, essa aqui. Ela tem uma outra versão, que é uma versão azul, que é um pouco maior. Essa aqui tem 700 páginas, mais ou menos. A versão azul tem 1000 e pouquinho. É essa aqui que eu estou indicando, tá? Essa aqui ela tem um vocabulário mais introdutório para quem nunca estudou teologia. Inclusive, aqui embaixo diz Teologia Sistemática ao alcance de todos. O objetivo é conseguir falar com qualquer pessoa. Por que ela é importante? Porque teologia tem uma infinidade de temas. E ela organiza esses temas de forma lógica. Você vai estudar por temas dentro dela. Então, basicamente, ó, só para você entender, quando você chega no sumário dela, você vai ver a teologia como um todo, teologia sistemática. A doutrina de Deus, ou a doutrina da palavra de Deus, o que é autoridade, inerrância bíblica, clareza, necessidade, suficiência da Bíblia, termos teológicos super necessários que você precisa conhecer. A doutrina sobre Deus, caráter de Deus, atributos de Deus, trindade, criação, providência divina, oração, anjos, satanás e demônios. A doutrina do homem, a criação do homem, o ser humano como homem e mulher, o pecado, a doutrina de Cristo, a pessoa de Cristo, a expiação, ressurreição e ascensão. Em outras palavras, você vai ter um livro que organiza temas teológicos e que te ensina esses temas de forma simples e acessível se você está começando no seu estudo teológico, tá? E é muito barato se você considerar a quantidade de conteúdo que isso aqui entrega. Isso aqui é basicamente um curso de teologia introdutório, tá bom? Os links dos livros vão estar todos na descrição aqui do vídeo e com certeza eles vão ser muito úteis se você está começando a estudar teologia. São completamente indispensáveis. Antes de eu falar sobre a minha quinta dica para você, eu quero te recomendar um vídeo que eu fiz semana passada sobre como organizar os seus estudos teológicos. Se você não viu esse vídeo ainda, esse vídeo é essencial para você que está começando. Por exemplo, como é que você vai organizar a leitura desses livros que eu recomendei aqui, ou os outros tópicos de estudo teológico que você vai descobrindo logo nesse início, principalmente a partir do livro de Teologia Sistemática do Wayne Grudem. Se você não viu esse vídeo ainda sobre como organizar os seus estudos, inclusive ele acaba servindo para diversas áreas de estudo, clica nesse card aqui e assiste. E agora sim, a gente vai para a quinta e última dica. A minha quinta dica para você é que você não estude sozinho para sempre. Você já começou vendo vídeos no YouTube, já vai ter acesso a um conteúdo introdutório que vai te ajudar bastante, principalmente esses livros que eu indiquei aqui. E com certeza isso é um ótimo norte para os seus próximos 6 meses de estudo, dependendo do seu ritmo de leitura, talvez até mais. E com certeza isso já vai te dar um panorama inicial muito bom de estudo teológico. Mas isso não é suficiente a longo prazo. A longo prazo, se você não souber de bibliografias, comunidades, diferentes visões, mentorias, gente que te guie e te mostre as diferenças entre os caminhos, porque a gente está falando de 2000 anos de história da igreja, gente escrevendo sobre teologia. Você não tem capacidade de procurar tudo isso sozinho. Então, tendo esse cenário de uma igreja local, um grupo de estudos, uma escola de teologia, isso com certeza vai te ajudar. Inclusive, semana que vem, o meu canal ele vai bater 3.000 horas. E isso vai possibilitar que eu crie a zona de membros aqui no canal, onde você, por um valor ali, vai poder ter um contato mais próximo comigo, mentorias, conteúdos de aprofundamento teológico e assim por diante. Também daqui a alguns meses eu estou lançando meu primeiro curso de teologia, focado principalmente em teologia bíblica, hermenêutica e teologia sistemática, tá bom? Então, continue acompanhando aqui o conteúdo do canal, que em breve essa área de membros vai estar livre e com certeza você já vai ter pelo menos alguém para estudar junto contigo e te ajudar a sanar algumas dúvidas ou te ajudar a se aprofundar ainda mais nos seus estudos teológicos. Que bom que você está decidindo começar a estudar teologia. Lembrando você que o link de cada um daqueles livros que eu indiquei estão aqui na descrição do vídeo e que o nosso vocabulário básico de teologia vai ser uma série chamando Traduzindo Teologuês, que vai começar em alguns dias. Então já segue o canal, ativa o sininho para você receber mais notificações. Que Deus te abençoe e te vejo no próximo vídeo.